Olá, estudantes! Programa Eureka, série Profissões. Hoje nós teremos um programa muito especial. Nós estamos com os convidados, professor de Sociologia, Leandro Martins, e também com a professora pedagoga Viviane Carvalho. Muito obrigada desde já, agradeço e sejam muito bem-vindos à Eureka. Obrigada. Eu agradeço. O professor Leandro e também a professora Viviane são bastante conhecidos do Eureka. E vocês já vão ficar sabendo toda a trajetória, como nós nos conhecemos e como nós já sabemos tanto o colégio, a escola em que ambos trabalham e também o que eles fizeram em 2022. Não percam. Viviane, professora, pedagoga, como se deu a sua escolha pelo magistério? Então, iniciei a minha formação no ensino médio dentro do magistério e ao concluir todas as minhas outras escolhas foram dentro da educação. Não consigo me ver em outros espaços que não sejam dentro desse debate da educação, estar envolvida com o processo educativo, com estudantes, com professores, com a formação. Então, sempre, desde muito jovem, sempre dentro da educação. A sua escolha, então, se deu quando você estava no finalzinho do ensino médio? Ou quando eu entrei para o médio, eu fiz o magistério. Tá. E logo, todas as outras escolhas foram na educação. As escolhas acadêmicas, né, foram na educação. Muito bom. Professor Leandro, como se deu a sua escolha em Sociologia? A partir de que momento na sua vida estudantil você já sabia que era a faculdade que você gostaria de fazer? Bom, na minha época não havia Sociologia e Filosofia na escola. Então eu não conhecia Sociologia, nunca tinha ouvido falar. Mas eu tive o azar de frequentar a escola nesse período, que não oportunizava isso aos estudantes. Eu tive a sorte de conhecer pessoas que, sabe lá por quê, faziam o curso de Ciências Sociais. Sim. E acabei estabelecendo uma relação de amizade com essas pessoas, que eram pessoas incríveis, assim. E elas compartilharam comigo a empolgação delas em tentar compreender as relações sociais, a sociedade de maneira científica, coisa que eu nunca havia pensado. E eles acabaram cavando a oportunidade de eu assistir aulas ali meio que de penetra na Universidade Federal. E na ocasião eu tive a oportunidade de assistir aulas assim, espetaculares de professores. E me encantei, sem saber direito o que eu ia fazer profissionalmente. Mas eu gostei tanto da discussão que eu acabei optando em fazer Ciências Sociais. Que é um curso que a gente entende que é Sociologia, mas a graduação mesmo é em Ciências Sociais, com foco em Sociologia, Antropologia e Ciência Política. E acabei sendo muito feliz na escolha. E desde então me sinto cada vez mais professor. Então, quando você estava concluindo a faculdade de Sociologia, você já havia definido que era para o magistério que você seguiria? Não. Que tem outras possibilidades também, o curso de Sociologia. Sim, eu acabei fazendo licenciatura e bacharelado. Depois disso, eu fiz lá em Minas Gerais. Depois disso, eu fiz o mestrado aqui na Federal do Paraná, em Sociologia. E nesse inteirinho, eu acabei criando uma empresa, junto com a minha atual esposa e outros colegas, de pesquisa, que é atuando como bacharel em Sociologia, em estudo de impacto, em licenciamento ambiental, em planejamento urbano. E até hoje, ocasionalmente, eu lido com essas questões, atuando como um bacharel em Sociologia e não como licenciado. Mas na medida que o tempo avança, que eu me conheço melhor, que é um projeto de vida, como eu disse, eu me sinto cada vez mais professor e menos sociólogo. Há quanto tempo você está no magistério? Com diploma, há menos tempo, mas dando aula faz 23 anos. 23 anos. No segundo ano de faculdade, eu comecei a me aventurar nas salas de aula. Ah, que bacana. Você já trabalhava, então, enquanto você estava concluindo o curso de Sociologia, você já estava atuando como professor em sala de aula? Comecei atuando como voluntário, em cursinhos voluntários. Sim. Geralmente com populações carentes. Aí depois virei monitor em escolas particulares. Comecei na iniciativa privada, primeiro como voluntário, depois com a iniciativa privada, e depois já graduado aqui, fazendo mestrado, é que eu entrei para o quadro permanente do magistério aqui do Paraná. Certo. Viviane, o Leandro já contou para nós que ele foi um pouco influenciado por conhecidos, colegas que o chamaram para assistir às aulas em faculdade, no curso de Sociologia, e foi aí que ele percebeu que era aquilo que ele queria seguir. E como ele conta para nós,
que foi toda essa trajetória mesmo. Inclusive, quando estava fazendo ainda a Faculdade de Sociologia, já começou a sala de aula em cursinhos populares e por aí, que foi o caminho. Viviane, em algum momento, você teve, sim, aquela inspiração. Não, é isso que eu quero, certo? Em pedagogia. Sim. Quando você ainda era pequena, quando você via a atuação de alguma professora no colégio, ou então alguém contou essas inspirações, tiveram essas influências? Eu não tive influência. Eu digo que eu, desde pequena, no grupo de colegas, eu organizava espaços de sala de aula. Colocava todo mundo sentado. Eu sempre tive quadro. Eu não consigo me visualizar sem um quadro de giz. Eu sempre tive, gostava. Botava todo mundo sentado, até minhas bonecas, e dava aula e explicava. Então, assim, eu penso que é algo meu, né? Que vem já comigo esse sentido de estar nesse espaço. Porque geralmente as crianças nessa fase, elas gostam de brincar muito que elas são médicas, são veterinárias. Eu era professora. Né? De qualquer, assim, até mesmo de dentista, então alguma profissão na área da saúde. Sim, mas você sempre enfileirava suas bonecas para ensiná-las. E as minhas colegas também, eram todas sentadas, Sim. eu estava sempre à frente falando e organizando. E gostava muito de papel e, claro, não tinha toda essa forma de impressão que tem hoje, né? Mas sempre organizava os livros de pintura e ordenava, assim, um trabalho. Então, sempre me vi dentro desse processo. Depois, quando você já estava na faculdade, depois do preparo todo, conclusão do ensino médio, já estava na faculdade. Sim. Quando você já estava cursando, como foi? Você teve a certeza que era aquilo realmente que você precisava concluir e seguir como carreira? Sim, quando eu entrei na pedagogia, eu me identifiquei muito com o curso e já comecei a trabalhar já no início da faculdade. Eu trabalhava também na empresa privada, mas com os pequenos, educação infantil. E quando me formei, fui para a escola particular, também trabalhar como pedagoga. Fiz o concurso, entrei no estado e aí de carreira desde o começo são 26 anos de trabalho. Certo. Como pedagoga. Na sua trajetória você também não teve outra atividade. Eu estou falando também porque o Leandro já contou para nós que sempre ficou na área de sociologia. Fora da educação, não. Dentro do campo da educação eu já passei em sala de aula como professora. Passei como direção, como pedagoga, mas sempre na educação. Fora, eu não tive nenhuma atuação. Bem, então nós temos aqui 2 profissionais da área da educação, natos, e que sempre seguiram na educação e que tiveram sempre essa certeza. O que mais inspira você, Leandro? Porque isso também tem relação com o que nós vamos começar a falar no finalzinho desse bloco e na sequência do segundo. O que mais inspira você em sala de aula? É o contato com os alunos? É o trabalhar os conceitos, as concepções, as linhas teóricas da sociologia, porque você gosta de falar sobre isso, ensinar? Ou então também aquele contato com o estudante, com o aprendiz? Eu acho que sim. Eu não diria que a certeza esteve muito presente na minha história. Eu diria que essa escolha pelo caminho da educação, ela ocorre cotidianamente. Claro que no limite, todo dia que eu acordo, eu não escolho se eu vou para a escola ou não, mas é um processo de reafirmação constante, é uma escolha constante que eu faço cotidianamente por dar aula e me dedicar à educação. Porque não é fácil, né? A gente vive um contexto de muita desvalorização e tudo. Então, eu diria que às vezes eu faço essa escolha de maneira menos entusiasmada, mas na maior parte dos dias eu fico bem feliz e bem entusiasmado com a docência. E é justamente por essa questão que você levantou, é de lidar com jovens, é de sentir que, além do aprendizado constante, de lidar com um público, que a gente sempre aprende um monte de coisa, lidar com um jovem e plantar uma sementinha ali sem saber direito o que aquilo ali vai virar, renova a nossa esperança por um mundo melhor, assim, por um mundo diferente. Então isso é o que mais me entusiasma, eu acho, é o que mais me empolga. Então eu sinto essa pulsão de vida
é o que mais marca o meu cotidiano profissional, é isso. É esse entusiasmo de lidar com a população jovem, de aprender constantemente, não tem uma situação confortável, né? E tem a esperança sempre renovada, por pior que esteja a conjuntura, lidar com jovens e plantar a sementinha constantemente, ver a transformação. É isso que te move no magistério, na educação? Eu diria que sim. Essa esperança infinita. E sempre também se deparando com estudantes diferentes, né? Isso. A cada ano nós nos deparamos com novos estudantes. Não dependendo, melhor dizendo, da série em que eles estão, né? E como eles chegam para nós, que são sempre diferentes. E nesse sentido, a educação pública é extraordinária. Porque numa escola pública você lida com todos os tipos de pessoas. Né? Nossa, de uma diversidade étnica, uma diversidade de gênero, de condições econômicas, de origens sociais. Sim. E todo mundo vivendo junto, intensamente, né? Se construindo junto, e tudo isso é muito empolgante. É isso mesmo. Viviane, essa diversidade encontrada nas salas de aula dos colégios acaba tornando a profissão mais desafiadora? Desafiadora, totalmente. Eu vou pelo mesmo viés né, que o professor trouxe. Acompanhar o desenvolvimento dos estudantes é muito bacana. Estar no diálogo com o jovem, aprender com eles diariamente e quando eles se formam, você acompanhar esse processo de início e de término daquela etapa, né? Então, você vê a evolução, você vê o amadurecimento, você vê as aprendizagens, as trocas. Isso, para mim, é uma conquista. E eu trabalho com a educação profissional também subsequente. E a cada formatura, eu me emociono muito. Porque... Quantas oportunidades, né, de formação e aquela formação que vai transformar, né, a realidade deles. E a possibilidade veio da escola pública, né, dos profissionais maravilhosos que nós temos. Então, eu valorizo muito a escola pública e me realizo, é claro, não é todo dia que nós estamos 100%, mas eu me realizo muito estar ali vivenciando todo esse trabalho com eles. Sim, nem todos os dias e nem todos os momentos, até porque é um organismo vivo, não é estanque. Exatamente. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós voltaremos e os professores vão contar uma experiência que eles tiveram ano passado, em 2022, que segundo ambos foi bastante emocionante. Já já voltamos. Segundo bloco do programa de hoje, Eureka Série Profissões. Estamos com 2 profissionais da educação, o professor Leandro Martins e a professora Viviane Carvalho. Eles estiveram conosco já ao longo do primeiro bloco e contaram para nós como se deu a escolha profissional. Em que momento decidiram que seguiriam no magistério? O professor Leandro em Sociologia e a professora Viviane em Pedagogia. Mas agora eu vou pedir para que eles falem apenas uma palavra que consegue reler, ou então relembrar o momento que vocês vivenciaram em 2022 no palco do Teatro Guaíra. Vamos lá, Viviane. Uma emoção muito grande. Emoção, eu acho que é a minha palavra. Superação. Superação. Leandro. Orgulho, melhor, potencial, eu acho que é potencial dos estudantes da educação pública. Ficaria com o potencial. Potencial e uma grande emoção, é isso? Desafio. Desafio. Bom, então agora nós vamos contar para o nosso público por que vocês se emocionaram tanto, por que vocês se sentiram tão bem com o resultado. Porque ambos professores estavam na final do Debatedores em 2022 no Teatro Guaíra, que foi a nossa final em 2022. Bem, naquele momento que nós vamos chamar algumas fotos e aí os professores vão comentando também. Que
que estavam selecionando as equipes. Ali é a equipe do Loureiro Fernandes. Vocês Isso. podem fazer algum comentário? Quem estava lá? Além de nós dois, O professor de Química. é o professor de Química, coordenador, Certo. que apoiou bastante a turma também, com bastante empolgação. A Regina, A Regina está ali, não tinha visto, que era também coordenadora da escola. a pedagoga, a Rose, está atrás, na frente da Regina, atrás de mim. Isso. Certo. Toda a equipe, que E era a formada equipe por outros dos estudantes. de Tinha um debatedores. estudante que não era nosso ali, Isso daí eu acho que era da outra equipe. era da nossa equipe. Os mais felizes Certo. ali são os nossos. É. Provavelmente isso aí é no final do embate. Isso aí era numa das etapas do debatedores. A próxima imagem, por favor, Eduardo. Bem, aí já apareceu a última imagem, mas tudo bem. Ali a equipe do Loureiro Fernandes Sim. estava no Teatro Guaíra, já estavam comemorando, porque naquele momento já tinham sido consagrados os campeões dos debatedores 2022. Sim. E este Maravilhoso. aluno, quem é? Esse aluno é muito especial. Muito. O nome dele é Pedro, eu não me recordo o sobrenome dele. É, Certo? Ele não está mais na escola, inclusive ele conseguiu, depois dos debatedores, avançar de série. sim. Uhum. E hoje ele está fazendo um curso superior, que eu não sei ao certo qual, na PUC. Ah, ele já É está. um brilhante. Altas tem habilidades. Altas habilidades. Ah, é? E Brilhante. tinha uma capacidade assim rara de articular as ideias de uma maneira inusitada, saindo, Uhum. saindo dos raciocínios comuns, assim, que... Entendo. E esse outro? Fantástico. Esse também, nossa, esse talvez seja o que mais surpreendeu Sim. todo mundo. Ah, não diga. Porque é um aluno que não se destacava demais nas Isso. disciplinas, nos componentes Na da sala de escola, aula. Na sala de aula. Mas no momento de debater, ele surpreendeu. Ele se virou, Sim. mostrou todo o potencial, por isso que eu Uhum. também escolho essa palavra, porque ele conseguia agir de maneira tão natural e tão fluente, de uma maneira provocativa, Uhum. até sarcástica, assim, que é um orgulho muito grande. O João. Maravilhoso. Ele continua no colégio? Não, ele se formou. Se for É. Nesse momento ele estava no 4º ano. Certo. Bom, ali nós temos uma foto, então, no hall do Teatro Guaíra. E o Fazendo Leandro uma se preparando para começar uma Com entrevista. tanta foto boa para escolher, professora Regina. Você me pegue mais um momento de... Não, mas naquele momento, Eduardo, se você conseguir voltar à imagem que o professor... Isso, segura um pouquinho nessa imagem. Então, nesse momento, estávamos ainda nos preparando. E eu lembro, Viviane, que o Loureiro Fernandes, que era um dos finalistas, eles não iam para a plateia. Não. Não, mas eu começava a ver, não, tem uma equipe ali, mas e cadê o Loureiro Fernandes? Aí não sei quem chegou para mim naquele momento e falou assim, não, Regina, não se preocupe, eles estão, Sim. mas eles subiram, eles foram ensaiar. Eu falei, não acredito, mas agora já deu, já ensaiaram tudo que tinham para ensaiar, agora eles têm que se acostumar ali com a plateia. Sim. E no fim, vocês estavam lá guardando segredinhos. Não é bem ensaio, a gente estava fazendo exercícios do teatro. de teatro. Ah, que Que a bacana. minha esposa ajudou a gente, ela é Aham. atriz, Certo. e ajudou Isso. a lidar com as emoções, porque o teatro estava Aham, lotado. sim. São jovens, de 17, 18 anos. Não sei como que eles foram capazes, é muito surpreendente. É. Uhum. É muita potência em pessoas tão jovens. E aí a gente fez exercícios de fala, de relaxamento, de respiração. Uhum. Que às vezes, como você disse, na hora H não é hora de preparar argumento, de estudar roteiro, Sim, né? sim. É mais um momento de trabalhar a mente, a tranquilidade, a respiração, Isso. a autoconfiança. E foi muito bom. Foi E muito foi muito bonito bom. esse momento. Eu acho que nós temos fotos desse momento. É. E era muito interessante ver ajudando o outro nas dinâmicas e colaborando. E aquilo foi deixando eles mais tranquilos também, né? E preparados para enfrentar o outro momento. Lindas as fotos, inclusive, deste momento. Que pena que elas não estão disponíveis nesse momento, mas nós ainda teremos oportunidades Isso. para outras histórias que vocês vão contar. Mas, naquele momento ali, vejam lá, tem uma... Regina chorando. Era uma pedagoga também, né, que trabalhava junto com vocês. Ela estava tão emocionada que essa foto captou bem, né? O Leandro conversando com ela e ela enxugando as lágrimas. Muito. Em Foram cima do emoções palco muito do Teatro fortes. Guaíra. A outra equipe era muito boa também. Sim. Então o debate foi de alto nível, a Sim. pontuação foi quase total das duas Sim, equipes. sim.
Então os ânimos estavam muito acirrados. E a gente investe muita emoção, muito tempo em Sim. tudo. A gente acaba desenvolvendo afinidade com os alunos e torce como nunca, né? Não se compara a emoção envolvida Não. na torcida por eles com qualquer jogo assistido de Não. televisão. É um negócio muito... Para mim foi surpreendente o Sim. quanto a gente se envolveu, o quanto foi emocionante todo o processo. Temos mais uma? Então essa é agora sim. Nós vamos repetir então essa imagem, porque nesse momento está toda a equipe, né? Todos os meninos que participaram, eles já estão com as medalhinhas, as meninas segurando o troféu, né? Ali todo mundo já parou de chorar, Isso. a multidão já tinha Já tinha saído ido do embora. fundo. Então quem olha aqui não imagina o turbilhão de emoções Exatamente. que foi o momento, né? Para todo mundo, foi muito E emocionante. até na escolha do tema, né? Ficava torcendo, não, esse tema eu quero falar a favor, tomara que saia a favor, daí. Né? Entendo. Eles ficavam ali falando e era muito bacana. Mas é uma foto bonita. Ok. Bem, eu não lembro no momento, a equipe de vocês do Loureiro ficou, eles seriam favoráveis ou eles iriam torcer, aliás, iriam defender pela outra parte, que não o sim, digamos. Nossa, certeza absoluta agora também não tem. Porque a gente acaba se preparando para defender qualquer lado. Né? Isso. Mas, Sim. se eu não me engano, por sorteio, a nossa equipe acabou defendendo a manutenção da atual legislação que definia, na etapa final, né, que definia a maioridade penal. Não era isso. Não era. Não. Do trânsito. Isso. Que defendia a legislação atual, que só permite a habilitação Isso. aos 18 anos de idade. Isso. Foi isso. Foi. Foram vários temas desde o começo. Tá. Muito estudo. Primeira questão para a professora Viviane. O colégio geralmente recebe do núcleo, recebe da Secretaria de Estado de Educação, o Núcleo Regional de Educação de Curitiba, encaminha para as escolas e quem recebe, então, todas essas informações ou é a direção, né? Ou também a equipe pedagógica. Sim. Em que momento você recebeu, né, sobre o projeto Debatedores e como foi a escolha do professor orientador? Sim. Então, o diretor me chamou e não era eu que coordenava os terceiros do médio, era a Rose, mas a Rose recém-chegada ao Loureiro. Ele me chamou e falou assim, Vivi, chegou esse projeto, dá uma lida, conversa com a Rose, vê se há condições e daí ajuda ela a organizar. Eu cheguei na sala, falei, a Rose é uma pedagoga muito entusiasmada também. Eu li, ela falou, claro, vamos já organizar, se fechou. E fomos para a sala e começamos a fazer o trabalho com todos eles, quartos e terceiros anos. Depois abriu até para o segundo, porque um deles era segundo ano. Fizemos todo o processo ali. O Leandro sempre foi a nossa primeira imagem de coordenador. Só que nós deixamos isso para a escolha dos estudantes. Certo. Em nenhum momento eu e a Rose nos posicionamos fazendo essa intervenção junto a eles. E essa escolha partiu deles. Mas da Rose minha sempre foi a primeira opção. E ele sabe disso porque quando nós estávamos organizando, eu passei por ele no corredor e falei, estamos organizando um trabalho e você que é a nossa intenção de coordenação, mas quem vai fazer a escolha são eles. E não deu outra, né? E então, como foi essa... Porque também é uma emoção inicial de você ser escolhido para orientar uma equipe de debatedores. E dado todo o processo, né? E naquele momento, nós ainda não tínhamos a certeza de que iríamos fazer a final no Teatro Guaíra, né? Isso mesmo. Então, como foi para você receber essa emoção? Foi demais, né? Eu diria que em todo o processo foi um dos momentos mais significativos para mim. Porque não foi desde o início. Eles foram para a primeira rodada de debates sem o professor coordenador. E voltaram vencedores, entusiasmados. Sim, você não estava lá na primeira etapa. Eu estava sabendo por alto o que ia acontecer, mas não sabia o dia, não sabia a hora, não sabia o que ele estava promovendo. Na correria da escola, eu só fiquei sabendo que o evento estava para acontecer, mas não me envolvi. E aí eles me abordaram no corredor, me intimaram a coordená-los.
E eu lembro do meu entusiasmo, do meu orgulho deles terem vencido um debate, se disposto, né, colocado à disposição para participar de algo tão extraordinário que demanda muito deles. E eu senti que meu trabalho é reconhecido por eles. Né? Muito bom. Senti que eles confiavam no meu trabalho, no meu apoio. Professor Leandro, nós temos aqui poucos minutinhos. Um minutinho. Então, eu gostaria que você desse um recado aqui, falando para os nossos estudantes, bem rapidamente, bem breve, sobre tudo isso. Como, então, na verdade, os estudantes devem se preparar para um momento tão desafiador para eles nessa idade? Ali, para a câmera, por favor. Bom, eu diria, com tanta coisa para dizer, eu diria que vocês devem continuar os estudos, que vocês devem confiar no seu potencial, que a gente demora uma vida para descobrir e que quanto antes a gente acreditar e buscar se aperfeiçoar, melhor. Então acreditem, trabalhem, que os frutos aparecem, apesar das dificuldades do nosso país, do nosso contexto. É isso aí. Muito bom. Viviane? Eu colocaria que é uma grande oportunidade para participar desse projeto. As vivências foram significativas e o que nós deixamos junto a esses estudantes que hoje não estão conosco mais porque já se formaram, só temos 3 hoje, né? Os demais já saíram do colégio, que eles vão levar isso para a vida deles. Então, vale a pena esse processo todo de grande aprendizagem. E uma alegria imensa quando vocês chegarem lá na final. É uma alegria muito grande. Vale a pena todo o processo. Muito bem. Precisamos encerrar o programa Eureka, agradecendo mais uma vez a participação, a presença de vocês e nos veremos lá no Projeto Debatedores. Porque a equipe do Colégio Loureiro Fernandes, liderado e orientado novamente pelo professor Leandro, junto com a pedagoga Viviane, estarão lá competindo com vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau.